Foi? Pessoal, então vamos lá. O que é a festa de Cristo Rei? E o que significa? Eu coloquei ali no quadro o nome da encíclica que instituiu a festa de hoje, do Pio XI, o Padre Papa Pio XI. O Santo Padre Papa Pio XI foi um dos papas que eu vou falar para você. O pontificado dele foi difícil, foi uma luta. Ele instituiu essa festa nessa encíclica com as primas, que é com as primas no latim significa por primeiro, né, ou talvez no início, né? Nessa data que eu coloquei, 11 de dezembro de 1925. 1925, Santo Padre Papa Pio XI. O que acontecia nessa época que levou o Santo Padre Papa Pio XI a estabelecer uma solenidade para a Igreja de Cristo Rei do Universo? O que acontecia? Estava falando, né, antes de gravar o vídeo, estava falando das aparições de Nossa Senhora de Fátima, dos erros da Rússia, do comunismo, etc. Né? Tem tudo a ver com essa festa aí de Cristo Rei. O que acontece? Obrigado. Pode deixar ele do ladinho, depois eu... O que acontece é o seguinte: nessa época, o Santo Padre, o Papa Pio XI, a igreja passava por momentos muito difíceis, muito complicados. No México, revolução contra a igreja, um movimento feroz contra a igreja, capitaneado por um presidente mexicano chamado Plutarco Cádiz, que ele era maçom, anticlerical, e ele não era, como eu vou dizer para você, somente ateu, ele era ateu e ateísta. Ele queria promover um estado laicista, um estado em que Deus fosse excluído da sociedade mexicana. Isso no México. Na Europa, o que acontecia na Europa? Estamos no ano de 1925. Em 1917, começou a Revolução Comunista na Rússia. Em 1925, a Rússia já havia se tornado comunista e a União Soviética avançava pelo leste europeu, pegando nações como Ucrânia, Polônia e etc. O mundo estava extremamente assustado com um anticlericalismo e um ateísmo avançante sobre o mundo. Propagava-se a ideia de que a religião precisava ser banida da sociedade. Cristo precisava ser banido da sociedade, que é exatamente aquilo que Karl Marx defendia, quando Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Então, na América Latina, no México, na Europa, na União Soviética, essas coisas começaram a pular, as coisas começaram a fervilhar e começou um movimento de perseguição religiosa muito grande contra a igreja, principalmente na União Soviética e no México. Cristo estava sendo banido do coração do homem. Cristo estava sendo banido do mundo. A ideia é que Cristo não existisse mais diante dos olhos dos homens. E essa ideia acabou, não? Você já viu aquela história de que o Estado é laico, então tira o crucifixo das reparações públicas? Essa ideia não acabou ainda. Essa ideia avança ainda até nos dias de hoje. Eu sou funcionário público. Se vocês forem lá na minha sala, tem um baita do crucifixo lá, não quiseram mesmo. O meu crucifixo está lá. Na minha sala do meu crucifixo tem imagem de São José Operário. Aí eu não gosto, boto para a rua a serventia da casa. Né? Mas enfim. O Santo Padre, o Papa Pio XI, diante dessa situação toda, vendo que Jesus estava sendo banido da sociedade, e de forma especialíssima no México, a igreja estava em guerra. Porque o que acontecia? A Rússia não era católica apostólica romana, a Rússia era ortodoxa. Então a União Soviética se estabeleceu na Rússia com facilidade, entre aspas, né? Por conta da religião. Teve questões de conflito com a monarquia russa, os czares, com aqueles que defendiam os czares. Foram com essas pessoas que Lenin teve um pouco de dificuldade para implantar o comunismo na Rússia. Agora, com relação ao México, que era um país extremamente católico, né? Um
um país onde apareceu Nossa Senhora de Guadalupe, que é a rainha padroeira da América Latina, um país onde a igreja foi implantada pelos espanhóis com grande sucesso, e que a igreja avançou tremendamente no México. No México, um país extremamente católico, Plutarco Cádiz encontrou um pouco de resistência para banir Cristo de tudo, da sociedade. E naquela época, Plutarco Cádiz encontrou uma solução fácil para banir Cristo da sociedade mexicana. Quem que promove a religião cristã aqui no México? A Igreja Católica. E quem que é a Igreja Católica? Basicamente, a Igreja Católica é mantida pelo clero. Se tiver clero, tem igreja. Se não tiver clero, não tem igreja. Então, vamos matar os padres. E começou uma perseguição contra os padres, para matar os padres. E aí eu quero, nesse contexto, trazer para você a história de um rapazinho que deu origem à fé. Não vamos dizer que foi ele exatamente, né? Mas ele foi o grande nome, né? Essa expressão de Cristo Rei era uma expressão da Igreja do México. Quando a Igreja do México era perseguida, eles gritavam: Viva Cristo Rei! E foi a Igreja do México que levantou essa expressão de Cristo Rei. Esse rapazinho, ele tinha 14 anos, o nome dele era José Luis Sánchez del Rio, era um adolescente, né? Tinha 14 anos. 14 anos quando ele morreu, na verdade, né? Quando começa a história, ele tinha entre os 11 e 12 anos. Ele era coroinha. E um dia, já havia começado, Plutarco Cádiz já havia assumido o poder, já havia começado a perseguição, as igrejas estavam sendo fechadas, soldados colocados nas portas da igreja para impedir as missas, e etc. Bem parecido com o que hoje a gente vê acontecer na Nicarágua, né? Vocês viram lá os soldados nas portas da igreja proibindo os padres de celebrar para o povo. O bispo não conseguiu fazer a adoração ao Santíssimo na igreja, o bispo traz o ostensório para fora da igreja, para a rua, para fazer a adoração. Vocês viram essas cenas agora, século XXI, né? Pouco tempo atrás, meses atrás, na Nicarágua. Por fim, o bispo foi preso e ninguém sabe onde o bispo está até hoje. Nem sei se ele está vivo. Enfim, essas cenas começaram a crescer no México naquela época. Em determinado dia, o padre, já era um padre já de idade, tinha uns 60 e poucos anos, chamou o José Luis Sánchez e disse para ele que Cristo era o rei do México. Ele precisava perseverar até o fim, junto de Cristo o rei. Enquanto o padre estava explicando essas coisas para o menino, o padre ouviu um barulho lá fora e ele percebeu que os soldados estavam chegando na igreja. Então ele fala para José Luis se esconder. Ele sobe no couro e se esconde no couro. Você sabe que a gente ficava naquelas igrejas antigas, tinha um couro, e do couro você via o altar, né, onde ficavam os músicos. Ele se esconde no couro. E aí eles veem os soldados entram na igreja e capturam o padre, com batia e tudo. E eles arrastam o padre e colocam o padre no muro. E eles preparam as armas para a execução do padre, e o menino olhando, o padre estava com muito medo de morrer. Quando o padre percebe que ia morrer e estava com medo, o padre de repente levanta os olhos e vê o menino lá, o José Luis Sánchez. E aí o padre, tipo assim, eu não posso fraquejar na frente do menino, né? E aí o padre fica olhando para o menino, para de olhar para os caras, fica olhando para o menino. E os soldados acham que ele está tipo, rezando, olhando para o alto, olhando para Deus, né? Ele estava olhando para o menino. E aí os caras atiram nele e ele cai no chão e continua com os olhos fixos no Beato. O Beato continua de olhos fixos no padre e o padre morre. E aí começa uma série de martírios da Igreja do México. O Padre Pró também é mártir, também é beato. Tem um montão de beatos dessa época que foram mártires no México. A Igreja do México se reúne, os padres resolvem montar uma milícia, um exército, para lutar contra o exército de Plutarco Cádiz e acontece uma guerra civil no México, que é a chamada Revolução dos Cristeiros. Cristeiros e cristãos, né? Em português, Revolução dos Cristãos, dos Cristeiros. Tem até um filme, vê se eu passo o download do filme, mando para vocês no grupo depois. Se você não conseguir, eu recomendo muito vocês assistirem. Chama Os Cristeiros, o nome do filme. E tem um livro também que chama Cristeiros, que conta essa história. Tanto o livro quanto o filme são fantásticos. Quem é chorão aí vai chorar do início ao fim do filme. Você chorando? Vai chorar do início ao fim.
Ou não, né? Já estou estragando o filme aqui contando uma história, né? Mas é um filme muito bonito. Tem até um ator famoso americano que atua nesse filme, que eu esqueci o nome dele. Esqueci, ele faz um general lá. O que acontece? Existia um general do exército mexicano, que a esposa dele era católica e ele era ateu. Por conta dessa perseguição, ele fala assim: eu não acredito na igreja, mas eu acredito no direito que os católicos têm de exercer a sua fé. Então ele que passa a comandar o exército dos cristãos nesse combate. E aí tem padre que pega em arma, os padres viram soldado, uma guerra civil. No final, Cristo vence, né? E Cristo sempre vence. Mas qual é o ponto que eu quero chegar para essa festa de Cristo Rei de hoje? O menino faz parte desse exército, ele não luta, mas ele começa a trabalhar para o exército, engraxando bota, costurando fada, limpando os cavalos, ensinando os cavalos. E ele começa a ajudar o exército cristão, até que ele é capturado. Ele é capturado e ele é colocado em cima de uma mesa. E um homem que comandava o exército do Plutarco Calles pega uma faca, pegou essa faca e fala para ele assim: ó, você precisa negar a Cristo. E ele olhou nos olhos do homem e disse assim: viva Cristo Rei. Aí ele falou assim: beleza. Vai lá no pé do menino, tira o sapato do menino e começa a arrancar a pele do pé do menino. Ele começa a arrancar a sola do pé. E aí ele arranca um pedaço da sola do pé e fala: negue a Cristo. E o menino fala: viva Cristo Rei. E ele continua: negue a Cristo, viva Cristo Rei. E assim ele arranca toda a sola do pé do menino, dos dois pés. E o menino continua: viva Cristo Rei. Então ele manda chamar os pais do José Luiz Sanches e o padrinho dele, porque o padrinho dele era prefeito da cidade, então tinha uma influência política. E manda ele, faz ele andar quilômetros sem a sola dos pés, pisando em pedras e tal, um menino de 14 anos. Ele anda esses quilômetros todos, chega num determinado local, ele dá uma pá e fala: cava o seu túmulo. E ele cava a cova, e depois que ele está com a cova cavada, tendo andado quilômetros sem a sola dos pés, ele fala: viva, renuncia a Cristo, renuncia o teu Cristo. Ele fala: viva Cristo Rei. E aí ele traz os pais dele e fala assim: esse menino tá zombando da gente, né? Ele traz os pais do Beato, né, do Luiz Sanches, e fala assim: os seus pais estão aí, você pode ir embora com seus pais, só você falar que você nega a Cristo. E ele diz: viva Cristo Rei. E aí, nesse momento exato, chega o padrinho dele, que era prefeito. E aí ele dá um sorriso, ele achou: agora meu padrinho vai me salvar, né? Meu padrinho é o prefeito da cidade. E o padrinho vem, sai do carro, corre na direção dele, abraça, ele já está todo ensanguentado, né? Quase mais morto do que vivo. E aí ele olha para o padrinho, né? Tipo, com um olhar de agradecido que o padrinho ia salvar ele, né? E o padrinho fala assim para ele: você vai embora para casa. Nós vamos voltar para casa, eu vou te levar para casa e vou cuidar de você. Você vai voltar para os seus pais. E os pais dele já felizes, porque teoricamente o padrinho tinha salvado. E o padrinho fala assim: você só precisa falar que você nega a Cristo, não precisa nem de verdade, só você falar que você nega a Cristo, acabou, fala que você nega. E aí ele olha para o padrinho dele, chora e fala: viva Cristo Rei. Então o Carrasco lá pega uma faca e esfaqueia a barriga dele, ele cai esfaqueado no chão, ele empurra ele para dentro da cova, ele cai na cova e aí ele tira o sangue dele da barriga e desenha uma cruz no chão, assim, desenha uma cruz no chão e morre. 1925, o corpo dele está incorrupto até hoje, inclusive os ferimentos nos pés. Tem fotos bem bonitas da visita do Santo Padre, o Papa Bento XVI, visitando o corpo dele no México. O corpo dele está incorrupto até hoje. Com o martírio de José Luiz Sanches, desse menino de 14 anos, que continuou louvando, bem dizendo, a Cristo Rei até o fim, até a morrer, né? Até derramar o seu sangue por Jesus, né? Na verdade, já tinha derramado o sangue dele sem a sola dos pés, quilômetros caminhando.
mas aquilo foi um impulso para a igreja do México que lutava por Cristo, né? E a igreja do México diz: Cristo é o rei do México, Cristo é o rei do universo. É que eles se tornam um grande movimento até que eles conseguem derrubar Plutarco Cádiz e instaurar uma verdadeira democracia na igreja do México. Diante disso, diante desse todo esse movimento, o Santo Padre, o Papa Pio XI, olhou assim: como que eu vou vencer esse avanço do comunismo e esse avanço do anticlericalismo e do ateísmo no mundo? Vou vencer da mesma forma que José Luiz Sanches venceu. Viva Cristo Rei. E aí ele escreve essa encíclica. E a encíclica tem 4 primas. No dia 11 de dezembro de 1925, o Santo Padre Papa Pio XI escreve essa encíclica proclamando o reinado de Cristo sobre o mundo, o reinado de Cristo sobre o universo. Eu costumo dizer que Cristo é rei do universo. E isso encerra tudo. Por isso que encerra o ano litúrgico. Tudo se encerra com o reinado de Cristo. Se Cristo reina, se Cristo vive, se Cristo impera, tudo mais se encerra. Só que existe um único lugar que Jesus não reina se não for convidado: ao nosso coração. Jesus reinou no coração de Maria Madalena porque ela abriu o coração e deixou ele reinar. Jesus reinou no coração de Mateus, que era pecador publicano, e Mateus abriu o coração e deixou ele reinar. Jesus reinou no coração de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que havia se enriquecido com roubo, porque Zaqueu abriu o coração e deixou Jesus reinar. Jesus reinou no coração daquele que a gente chama de São Dimas, né? O bom ladrão, no alto da cruz, que estava morrendo. Inclusive o evangelho de hoje, né? Quando Dimas olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Porque Dimas abriu o coração e deixou Jesus reinar. Mas do outro lado tinha outro ladrão, que a tradição chama de Gésmas, que não abriu o coração, não deixou Jesus reinar. Aos pés da cruz estavam os fariseus que diziam: se és o filho de Deus, desce agora da cruz. Eles não deixaram Jesus reinar no coração deles. E assim uma multidão de pessoas que gritavam: crucificam, crucificam. E tinham visto os milagres. E tinham visto Jesus curando os leprosos. E havia visto Jesus ressuscitar Lázaro, a Talita, a filha de Jairo. Havia visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Havia visto Jesus caminhar sobre as águas. Havia visto Jesus operar diversos milagres. Mesmo assim eles gritavam: crucifica, crucifica, crucifica. Então no coração do homem, Jesus só reina se for convidado. Ele é o rei do universo, rei de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas no coração do homem, ele só reina se for convidado. Por isso hoje a igreja fecha o ano litúrgico de celebrando a festa de Cristo Rei, para que a gente permita, a gente se lembre que Jesus é rei. E sendo rei, que ele reine sobre o nosso coração. Como que Jesus vai reinar no nosso coração? Jesus vai reinar no nosso coração quando nós fizermos a vontade de Deus. Qual foi o coração que por excelência Jesus sempre reinou? É o coração da Imaculada, o coração da Santíssima Virgem. Ela nunca teve pecado. O pecado é o contra-reino de Cristo. O pecado é o reino do demônio. O demônio reina sobre o pecado. A Santíssima Virgem nunca teve pecado. Ela é o coração onde Jesus sempre reinou. E o que ela nos ensina em João capítulo 2? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, à medida que nós fizermos a vontade de Jesus, ele vai reinar nos nossos corações. Amém? Então, assim, olhando a história do Beato José Luiz Sanches, do Padre Pró também, que foi mártir, e tantos sacerdotes e leigos que foram mártires na Igreja do México e que derramaram sangue, né? Na verdade, bem grandes mártires, derramaram sangue para não negar a Cristo e proclamando Cristo Rei, venceram Plutarco Cádiz. A gente tem que olhar para nós mesmos e, diante dessa realidade de que a gente precisa fazer a vontade de Jesus e deixar Jesus reinar no nosso coração, a gente olhar para nós mesmos e falar assim: viu, quantas vezes por causa de nada eu neguei a Jesus? Né? Quantas vezes por causa de uma preguiça, por causa de uma vaidade, por causa de um prazer, por causa de nada eu neguei a Jesus? Eu não sou capaz de fazer meio dia de jejum enquanto esse menino de 14 anos caminhou quilômetros sem a sola dos pés e não negou a Jesus.
Aí eu com meus 42 anos e cabelos brancos, olho para esse menino de 14 anos e vejo que ele, de fato, é muito mais homem do que eu. Porque ele viu um heroísmo que eu não sou capaz de viver ainda, mas eu quero viver. Quero que vocês vivam comigo esse heroísmo. Então vamos deixar Jesus ser de fato o rei das nossas vidas. Né? Quando o padre, o Santo Padre Papa Pio XI, institui a solenidade de Cristo Rei com essa encíclica, por primeiro, o nome da encíclica já tem que nos lembrar qual é o objetivo do Papa. Por primeiro, Cristo é Rei. Por primeiro. E o Alfa, o primeiro. E quando que é celebrada a festa de Cristo Rei? O último dia do ano litúrgico. Por último, o Ômega. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Ele é o tudo. Fora dele não há nada. Ele reina sobre tudo. E Ele quer reinar sobre o nosso coração. Só que para Ele reinar sobre o nosso coração, depende de nós. Amém? Então, viva Cristo Rei. Se viva